Língua portuguesa, hoje vamos estudar o acento grave. Vamos lá, o acento grave é aquele acento que a gente coloca acentuado, inclinado para a esquerda, que indica a crase. O que é a crase? A crase é a junção da preposição com o artigo. A preposição acompanha o verbo e o artigo acompanha o substantivo. Usamos a crase para marcar a junção do artigo com o substantivo nas palavras, no substantivo feminino, certo? Vamos aqui ao exemplo, o verbo ir, a, que é a preposição do verbo a, no caso do artigo, que na frase sempre usamos o artigo para acompanhar o substantivo, indicando o gênero. Então, ir a algum lugar com a indicação do substantivo, do gênero do substantivo, fica a escola. Aqui na frase temos ir a mais a escola. Então, a junção do a da preposição do verbo com o a do substantivo, no caso feminino, fica dois as, então usamos, fazemos a junção, fica a, ir à escola, ok? Já aqui, o verbo chegar a, que é a preposição do verbo a, com o artigo, o artigo do substantivo masculino, temos chegar a mais o carro, que é chegar ao carro. Ou seja, não usamos crase nesse caso, porque o substantivo é masculino. Entenderam a diferença? Usamos o ar craseado no substantivo feminino. Não usamos o ar craseado no substantivo masculino, porque não é o outro a, e sim o artigo masculino, ok? Existem casos em que o artigo, o substantivo é feminino, mas não usamos o ar craseado. Por quê? São casos em que o verbo é acompanhado por uma outra preposição que não seja o a. No caso aqui, vou para a escola, Geralmente, às vezes encontramos esse erro bem aqui, botar um ar craseado, sendo que o verbo já tem a preposição dele, Se fosse vou a, Vou a, mais o a do substantivo feminino ficaria assim a craseado, mas como o verbo já tinha a preposição dele, que não é o a, então não se coloca o a crase. Só se for o caso de a mais a, certo? Tem também aqueles casos dos pronomes demonstrativos, no caso feminino, aquelas, que também só se usa o crase quando o verbo tem a preposição a. É diferente do artigo, de um outro artigo que vem antes do pronome. No caso, dá, Dá aquelas. Ou seja, está errado. Então, nesse caso, só se usa o acraseado quando o verbo vem acompanhado da preposição a. Ok? Então, esse foi um exemplo bem clássico do uso do ar grave para usar em substantivos femininos que acompanha a preposição do verbo a. Ok, galera? Então é isso aí. Qualquer dúvida, deixa na mensagem. Valeu!